na nossa live, né, o aluno me procurou, e agora, que é essa coisa, né, de claro que é muito importante a gente saber captar os alunos, então esse é um tópico que a gente fala sempre aqui no Instagram, a importância disso, de como você captar, o que postar e etc. E obrigada pelo feedback, pessoal. E beleza, mas aí a gente vai lá, faz, consegue descobrir o jeito, define o nicho, atrai o aluno, né, atrai o interessado, e aí ele chega pra falar com a gente, e aí chega às vezes daquele jeito, né, e aí quanto que custa, né, quanto que é a hora-aula, ou então qual o preço, e aí a gente fica meio, o que eu faço agora, e aí você fala o preço, e ele fala, então tá bom, obrigada, e aí ele vai embora, e aí você não sabe o que aconteceu, meu Deus, o que eu devia ter feito, ou então você até tenta conversar com ele um pouco, mas ele também fala, tá bom, obrigada, e some, você também não sabe o que aconteceu. E aí fica nessa, né? Não sabe o que aconteceu? E é isso. Na próxima vez você tenta de novo, também não, se não der certo, também não sabe o que aconteceu. E esse é o problema que a gente tem, então eu vou começar com esse problema. Isso de, mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eu poderia ter feito diferente. Então, assim, isso, né? Você já tá se identificando aqui, é exatamente isso. Primeiro fala como funciona um serviço. Ah, tá, exatamente. Então a gente tem uma ordem aqui. Eu vou falar desses 3 passos pra gente seguir. Aprendi com você, isso mesmo. A Rô é do voar, né? Então a Rô já conhece aí um pouco dessa parte. Mas eu vou falar de uma coisa antes disso aí, de falar como funciona o serviço. Antes disso, eu quero que vocês percebam o quê? Que a gente tem que anotar, a gente tem que ter as métricas do que acontece. Então, pra gente saber se tá bom, se tá ruim, se tá melhorando, se tá piorando, se a gente tá fazendo certo, se a gente tá acertando, né? A gente tem que ter anotado, a gente tem que saber. Porque o que adianta você não saber? Quantos alunos vieram falar com você? Não sei. Quantos alunos vieram com indicação? Não sei. Qual a porcentagem de alunos que você fechou? Não sei. Então, percebe que a gente tem que saber as métricas. Então você pensa, nossa, mas eu vou ter que anotar quem vem falar comigo, quantas pessoas são? Sim, você vai ter que anotar quantas pessoas vêm falar com você. Você pode até colocar, inclusive, quantos vêm falar com você por semana. Se não forem muitas por semana ainda, né? Às vezes tá mais no começo, você pode anotar por mês. Minha garganta já tá, né? Você pode anotar por mês. Então, por mês vem 5 pessoas falar comigo. Por mês vem 20 pessoas falar comigo. Então, assim, quantas pessoas vêm falar com você? Então, esse controle por tempo é interessante. Mas o mais importante é você anotar quantas pessoas vieram falar com você, quantas fecharam e quantas não fecharam. Pra poder você ver se o que você tá fazendo tá dando certo. Porque tudo bem, não é que todo mundo tem que fechar pra ser um sinal de que tá dando certo. Mas tem que saber se as pessoas estão vindo indicadas, as indicadas têm que fechar. Porque as indicadas já vêm sabendo o preço, já vêm sabendo, né, a indicação do seu trabalho. Se a indicada não fechou, o que aconteceu? Sabe, então saber se as pessoas vieram indicadas, se elas estão vindo do Instagram. Então conversar com elas pra poder ver se alguém indicou elas. Então tudo isso aí a gente tem que começar a anotar. É essencial que a gente saiba o que a gente tá fazendo, da onde que a gente tá saindo, tá? Então o que acontece? Você tem que pensar aí, você sabe quantos alunos, eu anotei várias perguntas aqui, ó. Você sabe quantos alunos te procuram? Por exemplo, todo mês? Você sabe quantos alunos vieram perguntar o seu preço, né? Como é que funcionam as aulas esse ano? O ano acabou de começar, mais ou menos, né? 3 meses já. Sabe quantas pessoas vieram? Você vai tentar lembrar aí. Você sabe quantas foram? Talvez se tivesse sido 1 ou 2, você vai saber, né? Mas será que foram 5? Será que foram 7? Ah, foram 6? Ou foram 8, sabe? Então, assim, quantas pessoas vieram falar com você? Quantas vieram através de indicação? Quantas vieram pelo Instagram? Ah, vi um post seu aqui, apareceu pra mim. Ou então, Amanda, comecei a te seguir, gostei do seu trabalho. Como é que funciona? Me conta um pouquinho mais. Quantas pessoas vieram? Sabe? Então, assim, isso você sabe? Então, você tem que começar a anotar. Já prepara aí um caderninho. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Começar a anotar quantas pessoas vêm. E, né, se você conseguir conversar com elas, claro, enfim, você vai tentar saber se elas vieram do Instagram, se elas vieram por indicação. E outra coisa que a gente tem que saber também, quantos alunos você quer ter. Porque se fica isso muito aberto, nunca vai parecer o suficiente. Às vezes vem vários alunos pra você fecha 4 alunos numa semana, aí você fica, mas é bom, né? Não sei, é bom pra você? Você queria quantos alunos? Você queria 4 alunos em 4 meses? Ou você queria 4 alunos em 10 dias? Então você tem que saber quantos alunos você quer. Você tem que pegar e pensar com você, poxa, eu queria colocar X alunos dentro de 2 meses. Ou Y alunos dentro de 6 meses. O que você quer? Pra poder você celebrar se você atingiu. Pra você se parabenizar de caramba, deu certo. Ou então de, puxa, eu não atingi nem metade do que eu queria. O que será que eu posso mudar?
Então você tem que saber também quantos alunos você quer ter dentro de determinado tempo, né? E tudo isso, claro, para você saber se você tá evoluindo ou se você tá atingindo o que você precisa ou se alguma coisa precisa ser reformulada. Então essa é a primeira coisa, tá? A gente vai começar a anotar aí quantas pessoas têm que falar e quantos fecharam, quantos não fecharam, pra gente começar a saber porcentagem do nosso negócio, do nosso trabalho. E agora vai entrar, isso que a Rosana comentou, que é o que eu chamo de PEP Venda. Então essa PEP Venda a gente divide em três etapas. A gente tem, eu chamo de nicho, interesse e autoridade. Então, a PEP Venda, que é o que eu chamo para identificar, para saber se está fazendo a PEP Venda, e aí, a PEP Venda deu certo? Como é que tá a porcentagem de PEP Venda? Então, que é o quê? Nicho, interesse e autoridade. O nicho não é agora a definição. Aqui a gente já tem uma noção do que a gente quer, né? Se a gente quer trabalhar com adulto, enfim, adolescente, criança, ou se é para inglês iniciante, ou enfim, como é que vai ser o seu nicho. Você já tem que ter definido aí, direcionado, para quando o interessado chegar, o aluno to be, né? O aluno para ser, o aluno to be, para quando ele chegar, essa pessoa ela vai ser um aluno, então eu chamo de aluno to be. Você tem que chegar e ver se ele faz parte do seu nicho. Então você tem que filtrar esse aluno, porque você vai escolher esse aluno pra saber se ele é do seu nicho. Porque o que acontece? Eu tenho vários alunos, tá? Não são poucos, são vários professores de mentoria que chegam falando que estão descabelando, né, assim, de trabalho, ou que tem aluno insatisfeito com o trabalho deles, reclamando que eles não sabem X ou Y, porque o aluno é de um nicho que o professor não é. Às vezes aula pra inglês, né, inglês de direito, inglês médico, inglês de agronomia, sei lá, negócio de gado e sei lá o que também de mato e tal. E assim, claro que vai te dar trabalho. Vai te dar muito trabalho se você dá aula de inglês geral e você precisa agora buscar assunto pra dar aula de inglês médico. Então, assim, vai te dar trabalho pra buscar material, porque quanto mais específico o material, mais caro ele é e mais escasso ele é também. Então, você tem que filtrar se o aluno se o aluno é assim, precisa do que você faz. Então, você vai usar esse primeiro momento pra definir se o aluno tá dentro do seu nicho. Então, perguntas que você pode fazer, por exemplo, como é que eu posso te ajudar? Ou o que você tá buscando atualmente? Ou me fala um pouco do que você precisa para eu saber como te ajudar. Se você já veio falar comigo em questão de mentoria, perguntar e etc., você provavelmente já ouviu uma dessas frases, inclusive. Como é que eu posso te ajudar? Me fala um pouco do seu projeto. Como é que tá o seu projeto de aulas? Eu preciso fazer isso também. Eu também filtro as pessoas, porque nem todo mundo se encaixa na minha mentoria individual. Nem em grupo, inclusive, mas na individual em específico. E a mentoria individual é um ticket mais caro. Tanto compara ali com o que a gente fala de aula VIP. Então, a aula VIP, a pessoa vai pagar um ticket mais caro do que se ela estiver fazendo uma aula em grupo. Então, você tem que falar com ela. Como é que eu posso te ajudar? O que você tá precisando? Você fala isso pra ela te dizer e você fala, ah, ótimo, eu faço isso que você precisa. Ou então, olha, eu não trabalho com esse, né, enfim, com esse tema, com essa abordagem, dessa maneira, com esse tópico, enfim. E aí você tem que definir com ele. Quer dizer que você não pode pegar ninguém no universo que é de alguma hora específica? Não é isso. Agora, se a pessoa quer aprender o inglês, né, ou enfim, o idioma, seja qual for o idioma, para aquele fim, para aquela profissão, e você não dá aula daquela profissão, não recomendo que você pegue esse aluno. Porque senão você vai se enrolar todinho para receber o mesmo valor que todos os alunos estão pagando e você vai gastar litros de horrores de tempo para produzir esse material. E eu te garanto, você pode achar que valeu a pena em um mês, em dois, mas quando der no terceiro, você vai estar falando, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não escutei a Amanda? Então escuta, se ele fala, não, eu só quero praticar o inglês, inclusive eu até falo pro aluno, falo, olha, você quer praticar inglês? Tive aluna já que era questão de administração e tal, eu falei, olha, eu nem sei os termos, você com certeza sabe mais do que eu, porque a pessoa lê sobre aquilo, né, porque ela porque é a área dela. Então eu falo, você sabe mais disso do que eu, então se você trouxer os termos, a gente consegue construir, eu te ensino, né, o idioma, a gente vai construindo e você vai me falando os termos. Mas os termos eu não trago, gente, porque, não sei se vocês já pararam pra fazer isso, mas procurar termo usado especificamente em área profissional é um trampo, você tem que procurar em artigo científico, porque você não pode só jogar no Google, né, e pegar um termo qualquer, porque se tiver errado a pessoa vai usar no trabalho dela, sabe, com chefe, com gente importante, então assim, você vai falar, ah, usa isso aqui mesmo, e a pessoa usa e passa vergonha, não dá. Então, você tem que deixar claro, né, nesse momento aqui, na verdade, você vai saber o que é que ela precisa, então você vai fazer essa troca e deixar claro que você não trabalha na área específica, a menos que você trabalhe na área específica, né? Então tá. Então esse é o nosso nicho, é a nossa base, uma das bases, né, que a gente tem nicho, interesse e autoridade da nossa PEP Venda. Então o primeiro é o nicho que você vai descobrir, conversar com o aluno se é isso que ele precisa, tá? Se você faz o que ele precisa, se ele precisa do que você faz. Beleza. Aí a segunda parte é o interesse. Esse interesse é pra você demonstrar,
interesse, e mostrar essa parte da personalização. Então, esse segundo momento é a hora que você vai falar com o aluno, conversar, saber sobre ele mesmo, não sobre o que ele está precisando só do projeto do inglês, mas saber sobre ele. Então, por exemplo, perguntas que você pode fazer, né? Você já fez inglês antes? Você tem quanto tempo por semana para se dedicar? Para saber se ele é aquele que tá no gás e fala, não, eu vou me dedicar todos os dias. Ou então, nossa, eu tenho 1 hora por semana, não tenho tempo mesmo e tal. Então, assim, você vai ver quanto tempo por semana ele tem pra se dedicar. Você vai perguntar, é a hora que você vai descobrir também aqui, né, se ele precisa de teste de nivelamento, se ele quer começar do começo, que ele normalmente já chega falando, né, que, não, mas eu não lembro, eu fiz faz muito tempo, quero começar do começo, então não, acho que eu ainda lembro um pouco, acho que seria bacana um teste de nivelamento. Então, tem aluno que chega e fala isso aqui tudo de uma vez, né, então talvez você não precise nem ficar perguntando muito. Mas tem aluno também que vem falando normal, vai conversando com você, etc. E aí você vai perguntando. Então essa aqui é a hora que você vai demonstrar o interesse pra ele, que você vai, né, mostrar essa personalização. Então o que ele vai precisar, se ele vai começar do começo, se vai fazer o nivelamento e tal. E você vai explicando pra ele que as aulas, elas são de acordo com o que ele precisar. Que pode ser uma coisa, né, enfim, que se ele tiver dificuldade num ponto a gente desacelera naquilo. Se ele tiver facilidade em outro a gente já acelera também. Então, esse é o momento de interesse que você vai mostrar pra ele o seu interesse no que ele tá precisando. E esse momento de mostrar a personalização também. Então, a gente falou nicho, interesse e agora autoridade, que é a terceira parte ali da nossa PEP Venda. Essa autoridade é o momento em que você vai transmitir pra ele a autoridade que você é. É a hora que você vai mostrar confiança no seu trabalho. Então, se você ainda não tem, já pode aprender a fingir até você ter, tá? Então é a hora que você tem que começar a acreditar no seu trabalho pra você transmitir isso pro aluno. Então o que acontece? É a hora que você vai falar como é que funciona. Então, minhas aulas funcionam assim, ou eu trabalho de tal com tal e tal método. Não vai aprofundar muito no método, porque o aluno não tá muito interessado em querer saber detalhes, tá? Você pode só falar se for uma coisa que ele gosta de ouvir, né? Abordagem comunicativa, que você fala em todas as aulas, enfim. Então, fala o que é interessante pra ele. Então, você vai falar, eu trabalho com material tal. Então, você vai, a hora que você vai falar como é que funcionam, né? Minhas aulas funcionam dessa maneira. As aulas são assim, a gente intercala as 4 habilidades. Você fala desde a primeira aula, a gente foca, se ele já tiver falado que ele quer conversação, a gente foca em conversação. Se ele tiver falado que ele quer gramática, a gente foca em gramática. A gente foca nisso XYZ, se a pessoa falar que ela morre, sempre teve muita dificuldade na escuta, no listening, você vai dizer, nossa, a gente vai focar no listening, porque já foi a dificuldade que você tem. Então essa é a hora que você mostra que você entendeu o que ele precisa, né? E aí você vai e passa pra ele, as aulas funcionam assim. Então é dessa maneira, tudo mais, que você passa como é que é o seu trabalho e fala com segurança do que você faz. E aí, beleza. Lembrando que, outra coisa que eu botei aqui, essa conversa, ela tem que ser uma conversa, tá? Então aqui não é você falando e a pessoa do outro lado escutando e você não sabe muito e você vai lá e fala mais porque você não sabe se ela tá entendendo mesmo, tá interessado mesmo. Então assim, na dúvida, é igual namorado, gente. Se a pessoa não tá falando que sim, não tá trocando ideia com você, você passa pro próximo. No caso aqui, você vai esperar o próximo, né? Então assim, você vai... Tem que ser uma conversa, tem que ser uma troca, tá? A pessoa tem que estar interagindo com você e você correspondendo. Então, lembra que é uma troca. Aqui a pessoa ela pode perceber desespero da sua parte, uma necessidade de que você tá falando e você tem que falar e ela já tá tipo, não sei se eu quero mais e você tá lá em cima, tá? Então, aguardar esse momento de troca. A questão dos preços. Então a pessoa pergunta assim, mas o aluno chega perguntando o preço, o que eu faço? Não interessa o que ele chega perguntando. Você vai fazer a estrutura de PEP Venda. A pessoa, quanto que custa a aula? Manda, oi fulano, tudo bem? Poxa, que bacana que você tem interesse nas aulas. Eu falo assim, né? E aí você fala como você preferir. Me fala um pouquinho mais sobre você, o que você tá precisando agora? Quanto custa a aula? Como é que funciona? Quantas horas são? Interessa a pergunta que ele fizer. Oi fulano, tudo bem? O que você tá precisando? Me fala pra eu te falar como é que eu posso te ajudar. É isso, e você vai seguir essa linha. A Gisele perguntou aqui, essa conversa é por WhatsApp? Então, essa questão, eu tento perceber um pouco no começo, assim. Se a pessoa vem falando comigo, normalmente as pessoas vêm falando no WhatsApp. Tem gente que liga, beleza, se ela ligar, lógico, você atende. Tem gente que vem falando por WhatsApp e às vezes a pessoa pergunta alguma coisa e eu já gravo o áudio.
Eu já experimentei perguntar para as pessoas se elas querem que eu ligue, mas assim, eu acho que eu não fiz a porcentagem, né? Mas era bem pouca a quantidade de gente que queria que eu ligasse. Se você sentir que a pessoa pode querer, assim, pode achar que você quer ligar, você pode perguntar. Você quer que eu faça uma ligação pra você? Você quer que eu te ligue? Você quer que a gente marque um horário? Então, assim, às vezes a pessoa tá demorando a responder, sabe? Você pode perguntar, você quer que a gente marque um horário? Mas isso eu vou muito no feeling, confesso. Porque eu sei que o que eu não faço é ficar só digitando. Então a pessoa veio perguntando alguma coisa, eu respondo alguma coisa, depois eu já mando áudio pra ela sentir a minha energia maravilhosa e pegar, enfim, a ideia, né? Assim, eu realmente acho que é a energia, assim, eu gosto que ela sinta um pouco dessa minha voz. Ó, ele falou, eu marco reunião por Zoom. Então, eu não ofereço a reunião por Zoom já de cara, Gelli, porque a pessoa pode... Ó, mas às vezes eles não querem. Exatamente, porque a pessoa, normalmente, ela não quer marcar o Zoom, porque ela tem que estar arrumada, né? Tipo assim, apresentável. O telefone é mais fácil de perguntar. Eu acho que é uma estratégia interessante. Quer que eu te ligue? E aí você pode ligar. Só que, como eu falei, eu já testei essas abordagens aí, as pessoas normalmente não querem que ligue. Então, eu já gravo um áudio. Sempre aquela coisa, né? Eu vou gravar um áudio porque é mais fácil. E se a pessoa gosta de áudio ou não, não me importa. Porque tem gente que fala, mas a pessoa não gosta de áudio. Eu sinto muito. Se ela não gostar, ela tem que me avisar e falar, eu não gosto de áudio, você pode, por favor, digitar? Aí tudo bem. Mas se não, eu vou falar por áudio pra ela pegar essa energia, entender como é que é e tal. Afinal de contas, ela veio me procurar por alguma razão. E aí eu gravo o áudio sempre. O que eu não faço é ficar digitando. O que eu digito sempre são os pacotes. Os pacotes eu sempre mando digitado pra pessoa, pro aluno, né? Pro aluno to be, esse aluno que vai virar aluno. Mas o resto eu falo por áudio. A Tati falou, tem gente que não quer falar no Zoom porque não tem o app também. Às vezes a pessoa não tiver o aplicativo, né? Pelo Zoom eles sempre fecham comigo. Então, é porque a pessoa que aceita um Zoom, ela já tá mais tendenciosa. Porque normalmente, né? Normalmente as pessoas, elas não querem tomar o tempo das outras se elas não têm a intenção. Então, se ela já aceitou um Zoom, tem grande chance dela fechar. Mas aí eu ofereço o Zoom só se eu achar que ela já tá muito tendenciosa e por alguma razão ela ainda ficou na dúvida. Eu não ofereço no começo. Aí, Flávio comentou, Flávio YSD, deve gerar muita conexão. Exato, o Zoom gera essa conexão mesmo. E o telefone eu gosto, né? Igual eu falei, o telefone eu gosto também um pouco. E aí eu faço também, porque o Zoom acaba que você tem que marcar um horário, às vezes pode demorar e tal. Eu gosto desse contato do momento. Da pessoa veio falar comigo e eu falo com ela tudo no momento e já fecho no momento. Então tá. Vamos lá. Então, a questão dos preços, né? O que eu tava comentando. A pessoa veio perguntando do preço, não quero saber o que ela perguntou pra mim, ela vai passar pelo processo do PEP Venda, tá? Então, nicho, interesse e autoridade. E aí, os pacotes, quando é que você vai informar o preço dos pacotes? Depois dessa conversa. Então, dessa conversa, que foi uma troca de informação, ela naturalmente vai te perguntar, provavelmente de novo, porque talvez ela tenha perguntado alguma vez. Mas e como é que é? Quanto que é? Quanto custa? Qual o preço? Enfim. E aí você passa pra ela os pacotes que você tem. Pode ser 2 ou podem ser 3. Eu só indico que você recomende um pacote pra ela. Eu recomendo que você faça o de 4 horas. Eu recomendo que você faça, né, o de 8 horas, por exemplo, que normalmente é um que dá um montante maior. Se você tiver certeza que ela pode pagar. O que é desconfortável? Você sugerir pra ela fazer um pacote de 8 horas, na hora que você passa, ela de repente não pode arcar com aquele valor. Então tomar cuidado com isso daí pra não ficar aquela sensação de poxa, mas a professora indicou o de 8 horas e eu não posso pagar, e ela ficar desconfortável. Então não recomendo que você faça uma indicação direta. Se você já percebeu que ela falou, não, mas eu quero fazer várias horas na semana, eu queria super estudar, você recomendar, olha, então o mais apropriado é o pacote de 6 ou de 8. Qual que fica melhor pra você, né? Então, se ela fala também que ela não tem tempo pra nada, você vai lá e indica pra ela, olha, então eu tenho o de 4 horas, mas indicar o mais barato é melhor, né? Assim, no sentido de, é mais seguro se ela fala que tem poucas horas. Mas se ela fala que tem muitas, de repente você chega e fala, não, esse daqui então, talvez ela fique meio sem jeito. Então, recomendo que você tome cuidado em fazer a indicação específica de um. Tem aluno que pergunta, qual que você acha que é o mais indicado pra mim? Se ele perguntar qual que você acha que é o mais indicado pra mim, aí você pode ir lá e fazer essa indicação. Se ele não fizer essa pergunta diretamente, eu recomendo que você mostre pra ele os 3 pacotes, por exemplo, ou 2 ali, se você achar que, né, já deu pra filtrar alguma coisa baseada no que ele falou. E aí, outra coisa. Perguntar... qual que é isso? Tá. Perguntar qual que fica melhor pra ele quando começar. Então, o que acontece? Aí, beleza, você indicou pra ele. Poxa, e aí, quanto que custa? Você falou, olha, eu tenho um pacote de 4, 6, de 8 horas. Você vai lá e passa os pacotes pra ele. Igual eu falei, eu gosto de passar isso daí escrito, tá? Pra poder ele consultar, porque também nos aulas ele tem que ficar ouvindo de novo, né, pra procurar o valor. Então, é bom que ele já consegue salvar, já consegue ver. Fica literalmente visual, né? Então, eu gosto de passar escrito os preços dos pacotes. E aí, não é pra dizer, então tá bom, obrigada.
e ele vai embora. Não. Essa é a hora de captar o aluno. Então você vai, passou os preços, né? Qual que fica melhor pra você? Qual opção fica melhor pra você? Que dia que você quer marcar a primeira aula? É assim, agressivo, né? Que a gente chama de agressivo. Você já vai perguntar pra ele o que ele, né? Quando é que você pode começar? Qual que fica melhor pra você? E aí, o objetivo é você responder, é você ter a resposta direta. É ele fechar ou ele dizer que não. O que a gente não quer? Ah, eu tô pesquisando valores, depois eu entro em contato com você. Ou então, eu vou pensar e depois eu entro em contato com você. Não, isso a gente não quer. Se ele falou, olha, eu não vou fechar com você não, agora eu não tenho interesse, tá bem? Obrigada. Beleza, isso é um não, você deixa a pessoa aí. É com Deus. Agora, e se ela falar, poxa, melhor horário é tal, ou que dia que é o pagamento, aí você combina, né? Enfim, o melhor horário você combina o horário, pronto, fechou, fechou. A meta é ele estar inscrito, tá? É ele realmente pegar e fazer a transferência pra você. Então, você precisa desse fechamento. Essa é a nossa garantia. Não é ele falar que vai entrar, não é ele jurar por Deus que ele vai entrar, porque a gente sabe que isso não acontece. Quer dizer, às vezes não acontece, às vezes acontece. Então, a meta é a gente ter um sim ou a gente ter um não. Mas, lógico, você não vai falar, me fala um sim ou não, né? Você vai perguntar pra ele, como eu falei. Qual é o melhor horário pra você? E assim, tudo isso, gente, é uma conversa. A gente vai ficando melhor nisso, né? De acordo com o que a gente vai fazendo. Então, quando é que fica melhor pra você começar? Ou, enfim, qual é o melhor pacote pra você? E aí, se ele falar, você já fala, que dia você quer marcar a primeira aula? De repente, ele já te falou também que quer começar em abril, né? Assim, então, hoje, por exemplo, é 31. Ele quer começar na semana que vem, na segunda, ou ele quer começar na segunda semana de abril. Enfim, você vai lá e escolhe qual é o dia. Se ele disser, vou pensar, tô pesquisando preços, qualquer coisa nesse sentido, que não é um sim nem um não, você fala, claro, fica à vontade, né? Não vai sufocar a pessoa também. Claro, fica à vontade. Vamos só fazer o seguinte, me fala qual é o horário que fica bom pra você, pra eu já saber se eu tenho essa disponibilidade, porque se eu não tiver, a gente já poupa o nosso tempo. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer ele pensar qual é o horário bom pra ele. Você vai fazer ele te falar, assim, né? Ele vai, isso eu tô falando que é o que você tá fazendo perguntando, mas isso é natural. Na hora que você perguntar, ele vai falar assim, então, pra mim ficaria bom segunda-feira, 7 horas da noite. Você tem esse horário? Aí você faz as tripas o coração bater, né? Porque se você não tiver, não vai adiantar. E aí se você não tiver também assim, ele quer segunda 7 horas. Você não tem segunda 6, você não tem segunda 7, você não tem segunda 8, você não tem... Aí você fala, poxa, então, não tem esse horário. Aí você tem que falar, eu tenho terça 7, enfim. Você tenta chegar no horário ali o mais rápido possível, o mais perto do que ele precisa possível, né? Então, quanto menos agenda cheia, né? Quanto mais disponibilidade de agenda você tiver, mais fácil de você usar essa técnica. Então você vai perguntar pra ele, rebobinando, que eu quase não falo rápido, né? Rebobinando. O aluno falou que vai pensar e tal, tá na dúvida. Você fala, claro, fica à vontade. Só me fala que dia que seu horário de preferência, pra eu saber se eu tenho a disponibilidade, porque a gente já economiza nosso tempo. Aí já mostra que você é ocupado e tal. E aí ele vai falar, então, pra mim... Você tá fazendo ele pensar, tipo, que horário que ficaria bom pra mim? Aí ele vai falar, segunda-feira, 7 horas. Aí você pode. Aí você fala, maravilha, esse horário eu tenho disponível. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reservar pra você por 3 dias. Aí é essa hora que você tem que perceber. Se ele falou pra você, por exemplo, que ele quer começar em abril, ele vai resolver rápido. Aí você falou, olha, eu vou reservar pra você então até segunda-feira. Aí você me dá um feedback até lá. Se você não puder entrar também, não tem problema. Uma outra oportunidade vai dar certo. Pronto, bem tranquilo, leve, sem desespero. E aí, isso que eu falo de, eu vou reservar pra você até segunda-feira, não é uma regra, você tem que reservar por 2 dias, por 5 dias. Você tem que ver o que ele vai falar. Então, assim, se ele falar, não, eu vou resolver, e eu só vou resolver isso no final do mês de abril. Aí você não vai falar que você vai reservar o horário pra ele o mês inteiro, né? Aí você fala, olha, eu tenho esse horário pra você. Você vai se resolver só no final do mês? Então tudo bem. Aí você entra em contato comigo, então eu guardo seu contato. Ou então você pode até falar assim, tá bom, eu entro em contato com você no final de abril então, se esse horário estiver disponível ainda. Que aí a bola fica com você, né? Agora, o que faz muita diferença? Você fazer ele parar pra pensar no horário e ele ficar na cabeça dele com esse horário, porque o cérebro começa a acostumar, e ele pensar que você tem esse horário. Então, se ele não foi pesquisar com outras pessoas, ele vai pensar, poxa, a Amanda tem um horário. Se ele foi pesquisar com outras pessoas, ele pode falar com o João, e aí ele vai pensar, o João, gostei do João, mas o João... Aí o João às vezes não tem segunda 7 horas, aí a Amanda fala, mas a Amanda tem. Aí às vezes o João tem também, mas aí ele fala, mas a Amanda... Sabe assim? Então você já fica mais na cabeça dele, você já fica com aquela coisa mais... Você tem o horário que ele precisa, sabe? Então perceber essa proposta de reservar o horário, se ele, por exemplo, como eu falei, se ele falou que quer começar
segunda-feira. Se ele falou que ele quer começar no começo do mês e a gente tá no final. Se for em poucos dias, você fala, olha, eu vou reservar pra você esse horário. E aí você me responde até dia tal, porque aí você também deixa ele preso pra ele te responder, pra não ficar aquela coisa, né? No dia de São Nunca, será que ele vai entrar? Não sei se ele vai entrar, não sei se vai, sabe? Então você sempre tentar colocar ele, assim, dar uma amarrada nele nessa parte de também não ficar enrolando, porque às vezes o aluno também enrola, e aí, enfim, se você dá uma ajudinha, ele vai lá e começa, né? Calma que eu perdi. Gabi, a pessoa querendo o serviço, quando eu falo sobre o pagamento, porque eu vou ter que avisar que é antes das aulas, né? Então, na hora que a pessoa quiser o pagamento, na hora que você vai falar dessa questão do pagamento, quando? Depois da PEP Venda, que você já passou, né, por nicho, interesse, autoridade, que tá tendo essa conversa e você tá falando dos pacotes. Aí quando você pergunta pra ele, qual que fica melhor pra você? Aí ele, fica melhor pra mim o de 6 horas. Aí você fala, maravilha. Os vencimentos são até o dia 10 de todo mês. Acabou, é só isso mesmo. Até o dia 10 de todo mês você tem que fazer o primeiro pagamento. O primeiro pagamento você faz agora. Então, por exemplo, vamos falar, a gente tá dia 31. Ele quer começar agora em abril. Você fala, maravilha. O primeiro pagamento é feito antes da primeira aula. E nos meses seguintes, você faz o pagamento até o dia 10. E aí é isso mesmo. Vou fazer uma pergunta que todo mundo fala. Teacher do coração. Aqui deu match, ele falando. Eu vou fazer um comentário, todo mundo pergunta, mas se tá no meio do mês, o que eu faço? Gente, é o seguinte, a premissa, a regra é, aluno paga antes de ter aula. Se tá no meio do mês, hoje é dia 15, aí ele veio te procurar. O que ele vai fazer? Aí ele quer entrar, fechou com você, o que você vai fazer? Dia 15, ou ele vai pagar do dia 15 até o dia 30, né? Ele vai pagar meio mês, quantas aulas tiverem, ou ele vai pagar 1 mês e meio, entendeu? Então, se ele te procurou dia 15, ou ele paga meio mês, depois de 15 dias, ele paga de novo, ou ele paga logo 1 mês e meio e depois só paga no outro mês. Ficou claro? Então, assim, o fato é, eu gosto de cobrar por mês. Esse negócio de aluno paga dia 15, aí depois vai ficar vencimento dia 15, e aí o mês fica quebrado, esse negócio não funciona. Faz por mês que fica melhor, fica mais organizado, e você vai ter que controlar também o pagamento de todo mundo. Então, você vai controlar um pagamento dia 12, um dia 15, um dia 17, um dia 19, pelo amor de Deus. É muito trabalho quando você começa a ter vários alunos. Então, pagamentos até o dia 10. Amanda, mas o aluno quer pagar no dia 20, porque ele é servidor público e ele recebe no final do mês. Maravilha. Ele paga dia 20 pro mês seguinte. Então, a gente tá em abril. Ele quer pagar dia 20, ele tem que pagar o mês de abril. Vai pagar o mês de abril. Já tem que ter o dinheirinho que entrou dia 20, né? Ele paga o mês de abril. Quando for dia 20, ele paga o mês de maio. Aí quando for dia 20 de maio, ele paga o mês de junho. Quando for 20 de junho, ele paga o mês de julho. Junho, tá acompanhado, né? Então é isso. O fato é, o aluno sempre paga antes. Ele quer pagar no final do mês, ótimo, ele vai pagar no final do mês, correspondente ao mês seguinte. Ele quer entrar no meio do mês, maravilha. Ele vai pagar meio do mês ou vai pagar mais um mês e meio. É sempre isso. Então... Então eu queria muito falar essa dica do, na hora que o aluno fala que vai pensar alguma coisa assim, pra ele não ficar aquela coisa meio solta, você vai lá e fala pra ele, né? Pergunta pra ele o horário que ele pode. Já me fala a hora que você, a sua preferência de horário pra eu saber se eu tenho, porque a gente já economizou nosso tempo. Vocês já vão dar match num horário, ele tem que sair já com o horário bem definido, você e ele, a menos que você não tenha, né? Não tem, vai fazer o quê? E aí sim, e aí você tenta amarrar ele com uma resposta, saber ali quando é que mais ou menos ele quer começar, ou dizer que vai reservar o horário pra ele 3 dias, enfim. Até ele te responder mesmo, né? Gabi, entendi. É que já fiz essas etapas, mas ele tava esperando a resposta de outra pessoa, então não falei sobre isso. Mas ele já deixou certo que dará a resposta até amanhã. Então, mas aí ele te deu a resposta. Pois é, você marcou o horário com ele, Gabi? Você falou o horário que você tinha? Falou, já vamos reservar seu horário. Eu reservo pra você por X dias, ou eu reservo pra você até amanhã. Então, assim, tem isso. A gente também pode fazer um feeling ali de saber, ver, né? Também não é pra sair fazendo pechincha. De oferecer um desconto asa, que é o que eu chamo de desconto asa, que é um desconto só nos primeiros meses. Por quê? Gosto de desconto? Não. Não gosto de desconto. Sou contra? Não, também. Mas evito mesmo, não dou muito apoio a desconto. Quando a gente coloca, por exemplo, também 3 pacotes de 4, de 6 e de 8 horas, é mais difícil a pessoa pedir desconto, porque ela tem que ser cara de pau, né? Porque você vai lá e coloca, por exemplo, pra ela 400, 500, 600. Aleatório, valores que eu tô falando aqui. Aí ela não pode pagar 600, ela vai pedir pra fazer desconto. Você falou, minha filha, você entra num pacote mais barato, então, que é isso? Então, assim, reduz muito a probabilidade de desconto quando você coloca os pacotes.
E aí a pessoa tende a pedir menos. Agora, dependendo do que for, do que ela tá falando, se você percebeu ali que dá um espaço, você fala, não, vou fazer o seguinte, vou fazer um desconto pra você nos 3 primeiros meses. Mais conhecido como desconto ASA, você não conta pra pessoa. Vou fazer um desconto pra você nos 3 primeiros meses. Aí você dá um descontaço, sei lá, você ia cobrar 600, você cobra 450 nos 3 primeiros meses. Aí você fala pra você fechar agora. E aí a pessoa fecha ou não fecha, né? E aí ela fechando, você... É maravilha, você fica os 3 primeiros meses com menos dinheiro, é verdade. Mas depois, você fecha um pacote anual, né? Porque a gente fecha pacote anual, pessoal, quando a gente fala de aula particular, né? E aí depois você, pronto, volta pro seu salário normal, depois dos 3 primeiros meses, e essa pessoa fica com você, de muito tempo, pagando o valor normal. Aí ele falou, usa o gatilho da escassez. Se bem que agora ela já falou, ele já falou que vai responder até amanhã, né? Então, agora você tem que esperar mesmo. Gisele, e quando ele fala, daqui a um mês vou começar? Então, essa questão do daqui a um mês, aí você pergunta pra ele, maravilha, você já quer marcar a data? Ele só vai marcar se ele realmente estiver certo, né? Senão ele vai ficar meio assim. Aí você fala, maravilha, já vamos marcar a sua data então? Você já pode comprar o material nesse tempo, porque o material pode levar até 15 dias pra chegar. Eu uso muito isso, porque o material ele compra, né, online. Então, eu falo isso. Aí se a pessoa fala, não sei, então eu falo, não, tranquilo, sem problema. Você quer que eu entre em contato com você ao final do mês? Gente, é assim, agressivo. Se você deixar a pessoa solta, ela vai pra outra pessoa depois. Então, assim, é aquilo que eu falei, você tem que ouvir um sim ou você tem que ouvir um não. Não tem problema nenhum ouvir não. Não tenho interesse, obrigado. Só que as pessoas não querem falar porque ou elas ficam sem jeito ou elas também só estão incertas. Essas pessoas incertas que a gente quer que entrem. Então, mas esse mês eu vou entrar. Claro, vou entrar em contato com você ao final do mês, então que dia que eu posso falar com você? Se ele fala, não, eu falo com você, você fala, tá bom, também não é pra ser insistente, mas você tem que fazer a pergunta, entende? Gabriel, você não gosta de cobrar por mês? Tipo mensalidade mesmo e não pacote de horas? Gabriel, eu cobro por mês, mas é um pacote de horas. Não, assim, é um pacote por... Assim, ficou redundante? Ficou confuso? É porque assim, eu cobro um pacote, eu cobro por mês, ele paga todos os meses. O aluno meu paga 12 vezes ao ano. Não tem isso de não pagar, de fazer pacote por horas. Eu acho que tá falando pacote de horas assim. Ele compra 10 horas e ele tem que usar essas horas quando ele quiser, né? Eu acho que é isso que ele tá falando. Não é isso que eu faço, não. Eu falo pacote de horas porque assim, eu não falo pra ele de preço de hora-aula. Eu falo, olha, o pacote de 4 horas no mês, sei lá, vamos arredondar aqui pra ficar fácil. R$400. O de 6 horas no mês é R$500 e o de 8 horas por mês é R$600. Só pra facilitar, tá? A conta. Então, um é 400, um é 500, um é 600. E aí, ele escolhe o que fica melhor pro orçamento dele e pro tempo dele, mas ele paga todos os meses. É só pra ele ter possibilidade de escolher, né? E escolher se ele quer mais horas ou menos horas. Mas é mensal. A Ana falou, eu cobro pelo número de aulas do mês. Eu faço 4, 6 e 8 horas. E aí, inclusive, o pessoal pergunta muito, mas o que eu faço com a semana extra? Gente, over delivery. Entrega, deixa, dá pra pessoa. Você já faz, por exemplo, se você faz aula toda quarta-feira, você vai chegar na quinta, quarta-feira do mês, que é um dia completamente normal da sua rotina, e vai falar pro aluno, então essa quarta-feira você não tem aula, você quer fazer o quê? Você quer uma aula gravada? Você quer fazer alguma coisa assim, pra quê, sabe? Eu deixo passar, eu deixo mesmo ele com essas aulas extras, porque assim, são o quê? 3, 4 aulas no ano? O mais normal é o aluno ter aula para repor, é a minoria esmagadora dos alunos que ficam com as aulas em dia, então é mais normal que ele tenha uma aula para repor, então acaba que a gente usaria tranquilamente essa quinta, quarta-feira do mês. Além do que pode vir a ter um dia que eu quero faltar uma aula por alguma razão, precisei marcar uma consulta, ou fiquei doente, sabe? Então assim, eu gosto dessa entrega. Eu deixo rodar livre, eu passo esse dia mesmo a mais, e depois o aluno acaba, sabe? Fica essa troca assim, né? Uma tranquilidade. E Dê falou, Gabriel, vem pro Step Up. Gabriel, vem pro Step Up. Vambora, Step Up, gente. Montar turma, 18K no mês. Bora, Gabriel. Você conhece a ideia? Mas enfim, ela tá chamando. Vambora pro Step Up, eu também tô chamando. Gisele, meu preço é alto e assusta os alunos. Como proceder? Nada. É isso mesmo. Alto quanto? Assim, só curiosidade, você tá perguntando, não precisa responder não, só pra você refletir. Mas pode responder também, porque a gente gosta de falar de valor, de preço mesmo, porque é pra saber se todo mundo tá passando pela mesma coisa. E assim, cara, então, eu cobro R$100 a hora hoje, 120 na verdade já. Quando eu boto o pacote, eu boto ali uns 100, mas eu não tô pegando aluno novo mais, né? Agora eu só pego aluno quando ele já foi meu aluno, enfim.
Mas, a menos que seja um caso mais específico. Enfim, depende. Na verdade, já peguei aluno novo ano passado, mas não tô pegando muitos. Enfim, a questão é R$100 a hora. Ótimo, então, eu também tô aparecendo. Na verdade, o último que eu peguei foi 120. Eu fiz numa promoção a hora. E é isso mesmo. É só você acertar o público. Não tem essa de você ficar, mas então eu vou cobrar 50 porque... Porque, ai, não dá susto, não sei o que. Deixa assustar, depois a pessoa melhora. Levou um susto, passou, é isso mesmo. E não tem o que fazer. Você vai fazer essa questão da venda, você vai continuar o seu trabalho no online, mostrando para as pessoas o seu valor. E essa roda vai girar. E aí você vai ganhando esse conhecimento, as pessoas vão te falando, a visibilidade, vão te procurando. Até a hora que você achar as pessoas certas que querem pagar R$100 a hora num professor de inglês, né? Luana perguntou, e quando cai um feriado? Então, quando o aluno faz só 1 hora na semana, por exemplo, se ele comprou o pacote de 4 horas mês, ele só faz 1 hora na semana, eu pergunto se ele quer repor. Porque senão ele vai ter uma aula, aí não vai ter a semana toda que vem, e aí vai ter só na outra. Então eu procuro. Eu pergunto se ele quer repor, né? E aí a gente repõe. Eu já dei aula no feriado, também tem essa possibilidade, mas eu não dou aula mais no feriado. E se você for perceber também, os alunos normalmente não querem, não é muito comum eles quererem ter aula no feriado, isso vai depender do aluno também. Mas eu não trabalho no feriado mais, então eu pergunto se ele quer repor. Se ele faz aula 2 vezes na semana, eu não falo nada, não proponho reposição. Se ele pedir, eu reponho também, não me incomodo. Porque, enfim, trabalho é isso mesmo, é 1 hora, né? Enfim, tá tranquilo, se ele pedir eu faço a reposição do feriado. Mas se ele tiver só 1 hora por semana, eu reponho. E tem aluno que eu sei que não quer repor, então às vezes eu nem preciso comentar, assim. Você sabe que tem aquele aluno que dá falta 10 minutos pra aula acabar e ele fala, a aula acabou! Ou então, eba, é feriado, não tem aula. Então, assim, tem aluno que não quer repor, você começa a perceber de acordo com a personalidade do aluno. Paty mandou coraçãozinhos de volta. Boa, Luana, calma. Ah, tá, entendi. A pergunta respondi. Mari, sobre essa quinta semana. Sobre essa quinta semana, quinta aula, você usa como aula reposta? Tipo, o aluno faltou, aí você fala, aquela falta fica por essa quinta semana. Eu não falo, eu nunca precisei falar. Mas eu nem falaria também não, eu dou essa aula mesmo, é verdade. Eu super dou essa aula, não me incomoda nem um pouco não, eu deixo ela rodar na rotina. Mas eu falaria se ele fosse um aluno problema. Aí eu usaria essa quinta, assim. Luana, como eu também cobro por hora, se cai num feriado eu reponho, o que você acha? Isso, que eu respondi já, né? Então eu reponho só nessa situação dele querer, lógico, e de ele ter uma aula na semana. Gabriel, sobre as férias, como descansar sem não perder renda? Então, eu tive essa pergunta outro dia na caixinha. Alguma coisa nesse negócio das férias. Aluno meu paga 12 vezes no ano. Eu falo isso pra ele. Ele paga 12 meses no ano. E aí eu indico que você tire 15 dias de férias no final do ano. Então, carnaval. Natal e Ano Novo, recesso. E eu ainda tiro, se eu quiser viajar, mais uma semana ao longo do ano. Às vezes uma semana numa época e outra semana na outra. E aí eu só aviso pra ele que a gente não vai ter aula naquela semana tal. E é isso mesmo. Então, não tem isso de não pagamento. Esse problema do aluno reclamar de dezembro, não sei o que, normalmente é quando você tá cobrando muito barato. Então, quando você aumenta o seu ticket, isso reduz bastante. E é isso. Se a pessoa quer tirar 30 dias de férias, aí eu recomendo que ela faça, por exemplo, que ela pegue os 12 meses, some o valor que ela ia ganhar em 12 meses e divida para 11 meses. E deixe liberado o 12º mês. É realmente mais complicado você cobrar um pagamento, por exemplo, relacionado a dezembro, sem ter aula nenhuma. Porque vai que o aluno esqueceu o pagamento, vai que você precisa lembrar ele do pagamento. E aí não teve aula nenhuma. Então eu, Amanda, não fico confortável de tirar 30 dias em dezembro sem o aluno ter dado aula nenhuma. Eu não gosto. Agora, é open, né? A pessoa faz o que ela quiser. Então o que eu recomendo? O aluno paga 12 vezes ao ano e ele tem e a gente tem recesso no final do ano. E ao longo do ano eu viajo, mas eu nem falo com ele isso. Eu só aviso que a gente não vai ter aula daquele dia. Entendeu? Então, se ele por acaso falar, se ele é um aluno muito disciplinado, que ele tá com algum foco muito extremo e tal, eu vou lá e proponho de repor com esse aluno que quer. Mas é muito comum chegar ao final do ano, os alunos já estarem cansados de toda a rotina do ano e acharem ótimo você dar um recesso de 15 dias, porque eles se sentem desobrigados, né? Porque quando tem a aula, quando tem o dever de casa, eles são adultos, eles sabem que eles não estão fazendo o que eles deviam estar fazendo. Então, quando você, professor, libera eles, dando esse recesso de semana, eles acham ótimo, é o mais comum. Então, eu faço isso. Pagamento 12 vezes ao ano e 2 semanas de férias, 2 semanas de recesso ao final do ano.
Se ele quiser muito, eu reponho também, eu não tenho esse problema. Ele nunca acha que eu não quero trabalhar. Tá? Então se ele falar, quero repor, beleza, a gente repõe. Mas isso é muito difícil acontecer. Mari, então se o aluno desmarca, você reagenda e também dá a quinta aula. Exatamente. A minha quinta aula é... Gente, eu vou falar um negócio com vocês. Eu só fui pensar nisso depois que eu comecei a dar mentoria aqui no Instagram. Porque eu dava mentoria em off, né, já na vida presencial. Eu já mentorava com os professores com quem eu trabalhava. E eu nunca pensei nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, mas é a quinta semana, ah, mas é a quinta aula. Engraçado, né? Como isso só veio quando os professores vieram comentando comigo. Porque assim, é a minha rotina, né? Eu dou aula toda sexta-feira, ou eu dou aula toda segunda, ou eu dou aula toda quarta pra aquela turma. Então, se hoje é quarta, é o dia daquela turma. Então, eu nunca tinha pensado nisso, assim. Então, acaba que, pra mim, nunca foi uma questão. Eu sempre rodou a semana normalmente, sabe? Vai ficar salvo? Vai ficar salvo no YouTube, tá? Então, assim, vou tirar daqui, edita, e aí vai pro YouTube. Mas vai ficar salvo. Também vi pessoas que pegam do valor mensal e já juntam 8% mensal. E final do ano a pessoa tira 15 dias, além do recesso, Natal e Ano Novo. E paga a metade do mês somente. E o prof já juntou a grana mensal. Tem isso de você cobrar meio mês, né? Em dezembro. Eu não gosto muito dessa prerrogativa de cobrar meio mês. De você, sabe, mudar o pagamento. Eu não gosto nem de mudar o pagamento pra mais, nem pra menos. Então, por exemplo, tem isso, né? De, mas são quatro quartas-feiras e na quinta eu posso cobrar uma aula a mais, porque se o aluno quiser seguir esse fluxo. Eu não gosto de mudar o pagamento. Eu acho assim, se eu combinou com o aluno R$500, R$600, deixa ele pagando aquele valor. Não vai cobrar mais e também não vai cobrar menos. Por quê? Porque se você coloca essa prerrogativa de, eu dei 2 semanas de aula. Então você paga metade do mês, ele vai achar que ele pode fazer isso também. Esse mês eu tive 2 semanas, eu queria pagar só 2 semanas. Então eu não gosto dessa ideia de ele achar que ele pode, nem dele pensar, nem dele sugerir de que ele pode pagar metade ou de que ele pode não pagar porque ele não fez aulas aquele mês. Eu não abro essa prerrogativa. Então, determinou esse valor, é esse valor todos os meses. Pois é, também nunca deixei de dar a quinta semana, acho normal. Pois é, tá vendo? Eu também tive isso. Thalita, calculo o preço do pacote como se eu fosse dar 4 aulas e meia para o pacote de 4 horas. Então não faz diferença se tem 5 semanas ou não. Tudo bem, entendi. Então, na verdade, o seu preço é 4 horas e meia, então na hora que soma a hora aula fica mais alto. Entendi. É uma opção, né? No final das contas, você tem que ver assim. Mesmo quando você pega, por exemplo, 12 meses, soma e separa em 11, no 12º você não vai receber nada, né? Então, às vezes não compensa. Você acaba vivendo como se você ganhasse, né? O valor dos 11 meses, mas na verdade são os 11 meses, os 12 espremidos em 11. Então, enfim. Tem que se organizar financeiramente, né? Mas eu faço isso com as férias. Eu recomendo que tire 2 semanas, né? Essas situações todas. Meu Deus, mas eu acho que era isso, gente. Toda a minha anotação colorida. Mais perguntas? Tudo certo? Vamos captar todos os alunos, vamos anotar as métricas, saber o que a gente tá melhorando, o que tá piorando, o que deu certo, o que deu errado, o que aconteceu, como é que a gente vai se melhorar. E é isso aí. Captar os alunos, fazer a galera toda fazer a galera toda virar aluno, né? E saber também, gente, que as pessoas têm o tempo delas. Às vezes elas estão perguntando pra se organizar financeiramente. Eu gosto do seu trabalho, mas de repente a pessoa tá se organizando pra começar, às vezes nem só o dinheiro, não, às vezes o tempo, né? Tá se organizando pra começar daqui 3 meses, ela realmente tá se organizando. Então, deixa o tempo dela também, a roda gira, é o que eu falo, a roda gira, o Instagram tá aí pra isso, é uma ferramenta pra te consumirem, né? Assim como vocês fazem, por exemplo, comigo e com outras pessoas. Vocês vão consumindo, vocês saem comprando tudo que vocês veem da pessoa de cara, assim, não. Você vai lá e vê o que estão falando daquilo dali, você vê como é que é o formato, você pergunta pra pessoa como é que é, você vê se vai caber no seu orçamento esse mês, se você consegue parcelar, é normal. Ainda mais um curso de inglês, que no caso, né, curso de idiomas, que no caso é uma coisa mais prolongada, não é uma coisa que você vai fazer 6 meses e acabou, né? Então é normal as pessoas terem o tempo delas e irem se organizando, a gente só não pode deixar elas escaparem, né? Na hora que elas chegam até a gente, que é o momento inesperado. E é isso aí. Muito bom, Ana mandou, muito bom. Muito bem, galera. Acho que era isso por hoje. Não temos mais dúvidas, certo? Quando eu tô sozinha, né, eu falo mais rápido ainda, então a gente já economiza o nosso tempo. Hello, tem prof entrando aí ainda, mas vai ficar gravado no YouTube, tá? A gente tira daqui, mas edita e joga lá. Não necessariamente hoje ou amanhã, mas joga. E acho que é isso, povo. Vamos nessa então?
descansar pra nossa sexta-feira. Ou mais alguma dúvida? Pode mandar coraçãozinho aí. Cadê os coraçãozinhos subindo aí? Cadê a nossa foto? Coloca no Instagram de vocês. Ajuda minha divulgação, dizendo que a live foi ótima. Para as pessoas me seguirem. Bru, maravilhosa. Maravilhosa você aqui, Bru. Tô vendo seu sucesso aí. Tô observando. Esse foguetinho subindo. Gisele, tenho dúvidas de vendas por WhatsApp. Dúvidas de vendas por WhatsApp? No sentido de várias pessoas? Você quer falar? Tipo, linha de transmissão? Ou de um pra um? O WhatsApp tem que ser muito áudio. Agora os coraçõezinhos subiram. É legal esse negócio, a gente fecha a pessoa e elas falam, ai, que legal, vou ajudar a Amanda. Quando o aluno não quer conversar por áudio. Não, então, mas aí você pergunta pra ele, quer que eu te ligue? Aí essa pessoa, com certeza... Gente, o pessoal mais velho gosta dessa atenção do quer que eu te ligue? Quer marcar um Zoom? Então você pergunta e oferece, tem problema não. Se a pessoa quiser, você vai lá e oferece, com certeza. Não tem problema nenhum. Não fica muito digitando, não. É melhor você perguntar. Agora, se ela fala que ela não quer falar por áudio, que ela não quer que você ligue, que ela não quer Zoom, aí você digita, né? Você vai fazer o quê também? Mas não é comum a pessoa não querer muito contato, não. Porque se ela quer pagar por um serviço VIP, né? Um serviço exclusivo, é normal que ela goste, que ela queira mesmo que você fale com ela, dê um tempo, ligue, dê uma atenção. É normal que ela queira receber isso daí, né? É incomum a pessoa não querer essa atenção, então... Menos pessoas, né, vão não querer do que querer. Certo? Gostei dos corações. Corações. Mas é isso então, povo. Resolvi, Gisele, era essa a dúvida. Mas isso é sempre teste também, né, gente? Porque tem gente de todo jeito no mundo, né? Tem gente de todo jeito no mundo. Então, assim, você vai anotar e sempre vai ter alguém, exceção das métricas aí. Alguém que não encaixou em lugar nenhum, coisa nenhuma, que você não tem o que fazer, porque acontece mesmo. Mas a gente vai pegando ali, né, a regularidade ali, né, o que tá dentro da curva, né. Beleza, povo? Então vamos nessa. A gente vai se falando aqui, vou abrindo caixinha de pergunta lá, vocês vão perguntando, vou respondendo, a gente vai interagindo e vamos nessa. E até a próxima live.